Olá, minhas divas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no Chá com Glamour e hoje estou com uma convidada maravilhosa, de uma história incrível e que ela vai compartilhar conosco um pouquinho. É logicamente que queremos saber, né, de tudo. Ela também é da área, né, da beleza, uma mulher empreendedora, cheia de propósito, cheia de metas e que vai hoje aqui abrir pra gente o bate-papo. E eu vou deixar ela se apresentar, porque ela já se faz presente. Seja muito bem-vinda, maravilhosa. E vou deixar você se apresentar para todos que vai assistir esse vídeo, esse bate-papo do Chá com Glamour. Muito obrigada pela oportunidade, né? Estou muito feliz de estar aqui também com a Rô. E para mim é um privilégio, né, estar aqui. E hoje eu vim compartilhar um pouquinho da minha história. Meu nome é Rose Cavalcante, né? Eu tenho 32 anos, né? Trabalho como nail design, né? Já na área da beleza. Já tem 13 anos já desde quando eu comecei na área da beleza. Mas a minha história não foi, né, só flores, né? Sim, como sempre, tem os espinhos, né, Rose? Tem E sim. não adianta a gente fugir. Não adianta a gente tentar correr, né, Rose? Verdade. E assim, você sempre trabalhou nessa área ou você começou em outra coisa? Compartilha com a gente. Então, eu, né, venho de uma família bem humilde, né? Meu pai, minha mãe me criou de forma assim muito humilde desde pequena. A gente morou em barraco de tábua, inclusive pegou fogo. Na época deveria ter uns 10 anos e vendo a situação da minha família, da minha casa ali. E fui crescendo na adolescência e sempre gostei de fazer as minhas próprias unhas, né? Que Na lindo. área, quando a gente é adolescente, gosta de se cuidar, né? Sempre gostei de fazer as minhas próprias unhas. E aí, vendo aquela situação toda, já a gente passava muita dificuldade. Tinha dia que a gente não tinha um café para tomar. Assim, minha mãe fazia água com açúcar e dava pra gente pela manhã. E Olha. assim, sempre tive assim, uma esperança dentro do meu coração de que as coisas iam melhorar, Sim. né? Meu pai corria atrás bastante, sempre trabalhou como pedreiro, depois foi para São Paulo, trabalhou lá e a gente aí vinha de 15 dias. Então, assim, quase o dinheiro não dava. Chegou na adolescência, eu fazia sempre as minhas unhas, comecei a fazer a unha da minha irmã, da minha mãe mesmo, né? E assim, fiquei apaixonada pela parte das unhas. Só que ali, para mim, para mim era algo assim, que não eu nunca imaginei trabalhar nessa área. Você estava levando Não aquilo era como um um dinheiro. esporte, né? Isso daí, era uma coisa que eu gostava de fazer. Porém, Deus já vinha Mas nunca colocando pensei desejo no teu coração. Isso daí. Sem você perceber, Nunca pensei que naquela eu ia... brincadeira, olha só. Olha como é daí. importante. Sempre Deus direciona, né, a gente, assim, Deus tem seus propósitos e ali, desde o início, lá na frente, o Senhor vai fazer a gente entender o sentido da coisa, né? Mas naquela época, eu não entendia isso, assim, Sim. que um dia eu ia crescer nessa área. Pra mim, era aquele momento ali mesmo, eu tava fazendo minha unha, aí minha mãe gostava, fazia dela, fazia da minha irmã. E aí, eu, na adolescência, conheci o meu marido, com o qual eu sou casada agora, né? A gente tem 17 anos junto. Que lindo. Vai fazer 17 anos de casados. E a gente tem 3 filhas. E eu fui mãe na adolescência. Quando eu conheci ele, 1 ano de namoro, aí eu engravidei. Fui mãe na adolescência e aí acabou que eu saí para trabalhar. Porque aí a gente separou, teve uma situação conturbada, eu tive que sair para trabalhar. Porém, assim, igual eu te falei, como eu não imaginava crescer nessa área, não achava que nem passava pela minha cabeça, né? Aí eu comecei... Iria dar certo. Iria dar né? certo. Porque, Rose, nem a gente confia na gente mesmo. Né? Verdade. A gente tem sonhos, a gente tem projetos, mas baixa aquela insegurança. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Imagina você, que já vinha de uma situação bem difícil, mas queria crescer. Aí teve um bebê. E eu tive também, durante o meu período, o meu filho. O quanto é desafiador a gente com um filho pequeno ter que trabalhar, né, Rose? Com certeza. E na época eu era mãe solo, por quê? Porque aí eu grávida, com uns 4, 5 meses, a gente viu que não vai dar certo junto, que a gente brigava muito. E a gente se separou. E aí, quando a minha filha nasceu, eu falei, agora eu vou ter que arrumar um emprego. Então, eu com 17 anos de idade,
com a minha filhinha e tive que sair para trabalhar. Fui trabalhar em posto de gasolina, ser balconista, trabalhei em mercado, já trabalhei em padaria. Então, assim, eu não era satisfeita. Nada te chamou a atenção. E eu sou um tipo de Nada pessoa, tipo assim, que eu até trabalhava, tinha meus compromissos direitinho, levantava cedo, eu ia, não deixar faltar as coisas para minha filha, sabe? Tudo. Só que ambiente, quando a pessoa trabalha de CLT, a pessoa tem que ter as regras ali. Em um ambiente de trabalho, você tem que ter aquelas regras, você tem que cumprir e o seu salário Com certeza. não vale a pena. Você começa a ver que você vira o escravo ali do... Sim. Entendeu? A gente trabalha e não consegue ver dinheiro. Isso né? daí. E, assim, não sobrava. Isso aí. É aonde o empreender abre um leque de opções na área da beleza, Exatamente. né? O que acontece? Eu nunca me conformei com a situação que eu estava vivendo. Desde de pequena, desde nova, vendo aquela escassez, aquela situação. Perfeito, sim. Eu nunca me conformei Isso com aí, aquilo. perfeito. Aí, aconteceu de eu ser mãe, né, na adolescência e ainda mãe solo. Então, eu tive que correr atrás. Mesmo na época, o meu marido estava até desempregado. Ele ficou um bom tempo desempregado. E, tipo assim, ele não podia me ajudar. Ele me ajudava com a pensão ali, com algumas coisas quando eu entrava. Fazia algum bico, alguma coisa. Né? Então, ele não podia me ajudar. Aí, passando aquele período, eu correndo atrás. E aí, chegou um ponto de que eu e meu marido passou uns 2 aninhos mais ou menos que a minha filha tinha. A gente resolveu voltar. E aí, eu fui morar com ele na cidade vizinha, né? Da onde eu moro. Sim. E morei lá com ele e tudo. E aí, nessa época, ele já estava trabalhando e tal. Porém, o que acontecia? A gente que é mulher, a gente quer ter o nosso dinheiro. Com certeza. Né? Com certeza. Fiquei lá, morei com ele 1 ano, depois voltei para a cidade onde a gente estava morando, ele voltou comigo, a gente morou junto lá e eu comecei a fazer a unha das vizinhas, né? Que aí a minha mãe começava a fazer Olha a estratégia. a propaganda. Nossa, ela faz isso. unha. E eu nem sabia. E eu sempre, tipo assim, e nesse período todinho, passando essa dificuldade, né? Com problema familiar com a minha filha, com o meu marido, aquela coisa toda, eu me converti ao evangelho. Sim, Né? sim. Busquei a Deus, foi um momento muito conturbado e bem difícil para mim. Sim. Comecei a buscar a Deus e assim, aí Deus restaurou meu casamento, fez uma grande obra, meu marido se converteu também e tal. Que lindo, Rose. E aí eu comecei a me aproximar bastante de Deus e foi ali que eu tive encontro com Deus. E quando o Senhor, teve um dia que ele usou uma pessoa para falar para mim que eu ia trabalhar com mulheres, que ele ia me usar com mulheres. Que eu ia ser usada para levantar outras mulheres. Sim. E eu, nova convertida, não entendia, né? Que eu pensava que eu ia ser líder das irmãs da igreja. Sim, a gente fica assim, meio que entender. Tipo assim, não trabalhava, eu ainda, tipo assim, não imaginava que eu ia ter crescimento, assim, na área da beleza, na unha, né? Sim. Então, quer dizer, atendia a domicílio, assim, uma cliente a cada 15 dias, vizinha, assim, sabe? Que às vezes pedia, às vezes era uma cliente que tinha, uma. Aí depois a filha queria fazer também, a filha daquela cliente, aí chamava os conhecidos, e assim eu fui fazendo o meu nome ali. Mas olha, não te interrompendo, mas já dando uma pausa aqui, mas olha que interessante, Rose. Mesmo você não tendo aquele público, aquelas clientes fixas toda semana, tendo uma ou outra, assim, com espaço maior, você não desanimou. Você não desistiu e você continuou na tua meta, naquilo que você queria, né? Porque a área da beleza, você tem que gostar, né, Rose? Você tem que amar o que você faz. E ali você continuou, né? Continuei, aí perseverando, né? Fazia sobrancelha também. Eu fazia unha e também sobrancelha, mas tipo assim... Juntou o útil ao agradável. Exatamente, mas eu não tinha curso. Gente. Eu não tinha curso. Tipo assim, foi algo de Deus. Sim. Eu fazia a minha muito bem, depois comecei a fazer da minha mãe, da minha irmã, e assim, as vizinhas começaram a querer. E, tipo assim, quando a minha filha tinha 3 aninhos, né? Eu comecei a realmente pegar cliente. Que aí eu comecei a divulgar o meu trabalho. Entendi. Tipo assim, a unha da minha mãe, da minha irmã que eu fazia, e da vizinha, eu divulgava no Facebook. Que naquela época, né, Facebook... O Face bombava. Bombava. Hoje é o Instagram, aí mas... pegava no Facebook e divulgava nos grupos da cidade. E assim eu fui fazendo meu nome. Tipo assim, as pessoas viam meu número, me ligavam, Rose, tem como você vir me atender na minha casa assim, ó, já quero fazer a unha e a sobrancelha também. Olha que E tipo lindo, assim, Rose. e eu sempre fiz a minha própria sobrancelha também.
Só que eu quis me especializar na área da unha. Eu não queria me especializar na área da sobrancelha. Por quê? De tanto passar rena, eu tive uma alergia na minha sobrancelha caiu tudo. Meu Deus. Me deu uma Aí alergia. deu uma travadinha ali. Eu fiquei em casa, desesperada, não saía para lugar nenhum, até a sobrancelha crescer. Aí minha mãe comprou os remédios para mim, me ajudou e tudo. E aquilo me desmotivou na área da sobrancelha. Foi quando eu resolvi fazer a micro, né, da sobrancelha. E depois eu nunca mais usei rena e também não trabalho com a rena mais. Sim. Então, aí foi quando o direcionamento também, né, que Deus deu. Sim, porque quando a gente está começando, você vai testando várias áreas. E ali, Verdade. você vai entendendo que você vai ter que escolher ou uma ou duas. E ver o que você faz de melhor, o que você gosta, né? Porque tem que gostar. Tem A que área da gostar. beleza, a gente tem que gostar de mexer com o que a gente está fazendo. Porque se você não gostar, as coisas não fluem. Verdade. E as pessoas observam. Eu costumo dizer que não é sobre o lugar que você está. Não é sobre um espaço chique, é sobre o que você entrega. É verdade. É sobre a cliente chegar, né? E você dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com um sorriso nos lábios, independente da situação que você está passando no seu lar. É verdade. Independente se você está mal naquele dia. Elas estão saindo, de repente, de um trabalho ou de algum lugar cansada. Então, quando ela chega no teu espaço, pode ser ou muito chique ou muito simples. Que eu comecei na varanda da minha casa, era muito simples, mas eu entregava o meu melhor. Eu dava o meu melhor. Então, quando você direciona aquilo que você ama, eu vou fazer a unha, eu vou focar nela e vou entregar o meu melhor. Deus entra e você faz perfeito. É verdade. E assim, Deus foi trabalhando dentro do meu coração, porque como eu não tinha essa vontade de crescer na área, tipo assim, eu não tinha aquele despertamento. Sim. Ainda não tinha vindo algo de dentro. Eu achava que era só um biquinho ali. A unha era só um bico ali, pra mim. Pra não ficar sem dinheiro. Isso eu daí. quero um dinheirinho, então eu vou fazer isso aqui. Não tinha visão de crescimento nenhuma. Era só ali. Eu pensava assim, eu penso em dar certo futuramente, mas eu não achava que eu ia começar ali de baixo, ali com a unha ali e tudo. Mas as coisas foram me levando para esse rumo, porque era uma coisa que eu sabia fazer. Só que eu fui vendo também que eu gostava muito de mexer com a parte da cozinha, né? Com criança pequena e tudo. Aí veio a minha segunda filha. Aí, mexendo com as coisas de cozinha, comecei a fazer empadão para vender. Porque, tipo assim, eu não tinha muita cliente. Aí, eu comecei a fazer empadão para vender. Aí, fazia empadão, assava, fazia artesanato também. Tentei na área do artesanato também. Fazia vários vasinhos Meu Deus, que de porcelanato para poder vender, para poder ajudar meu marido, sim, né? Nessa época. Juntar uma pra renda, né? Isso daí. Juntar uma renda maior. Porque, na realidade, olha a mulher empreendedora. Você fazia unha, mas você pensou em algo para acrescentar na renda e usou a culinária. Exatamente. Que foi algo de comer, né? E isso é o que a gente está falando aqui. Faça o teu melhor nas condições que você tem, mas usa aquilo que você ama. Usa aquilo que você quer, que você deseja, que você sente arder no teu coração, que vai chamar a tua atenção e a atenção do teu público. Porque a gente sabe também, né, Rose, qual o teu público. Eu sei qual o meu público, você sabe qual o seu, e ali você usa isso ao teu favor. Isso daí. E você usou. Usei. Eu ia a domicílio, ainda na unha, não era tão conhecida, porque estava começando ainda a fazer a divulgar ali na cidade. Então, eu pegava e fazia o empadão e já fazia os artesanatos, os vasinhos de colocar planta, né, para vender. E assim, os vasinhos eu fazia por encomenda, o empadão eu fazia e assava todos os dias, saía para vender. E como eu morava de favor na casa, ali no quintal do meu pai e da minha mãe, e ali o meu pai já me emprestava o carro que eu saía para fazer as entregas do empadão. Então, assim, quando não tinha unha, todo dia ali tinha o empadão ali. Eu fazia uns 10 empadão, saía, vendia tudo. Nossa, que incrível, Rose. Olha o quanto a mulher é, assim, corre atrás, batalhadora, né? Isso. A gente não fica pensando, opa, peraí, se tem pouco movimento aqui hoje, deixa eu fazer isso aqui, assim. E dá certo. É verdade. Dá certo quando você coloca Deus na frente, quando você tem força de vontade para trabalhar. Né? E uma coisa que eu aprendi, que a gente nunca pode ter uma fonte de renda só. Você sempre tem que ter algo a mais para oferecer.
Eu falo isso. A gente nunca Eu pode falo muito isso. ter uma fonte de renda, porque na hora que um nicho não vai bem, pelo menos você tem o outro para você se sobressair, Plano né? B. Isso daí, Plano plano B. B. Entendeu? Vamos, uma suposição. Uma pessoa que vai fazer unha, vai fazer cabelo. Eu lido com cabelo. O meu movimento, hoje em dia eu tenho clientes fixas que não me largam. Mas vamos supor, o movimento no verão, com calor, é o dobro. Então. Por quê? Todo mundo quer sair. Ninguém quer ficar em casa. Olha no verãozão, você quer ficar em casa? Você quer tomar um sorvete, comer um picolé. Aí você quer fazer o quê? O cabelo, que você quer sair bonita. No frio, as pessoas... Então, assim, olha só. Você juntava o plano A com o plano B. As duas exatamente. As pessoas, às vezes, vê a gente hoje em dia na rede social, né? Vê que a gente teve um crescimento, né? E não imagina a nossa caminhada, a nossa trajetória. Porque quando você está passando por alguma coisa, é só você e Deus que sabe. Isso aí. O que você está passando. Isso aí, Rose. Você sabe que o negócio está apertando ali, você vai orar, você busca a Deus e Deus vai te dar sempre uma solução ali. Mas quem te olha de fora... Não imagina isso. Exatamente. Hoje Acha que tudo é flores, né? E hoje em dia eu dou curso. E aí eu explico para as minhas alunas, eu falo, olha, eu tive uma trajetória, né? Demorou para poder eu conseguir... Tipo assim, não foi de uma hora para outra que eu consegui chegar. Alavancou, exatamente. Né? Hoje em dia, a Rose, ela tem uma trajetória, ela tem uma história de vida que ela compartilha com outras mulheres, exatamente. Né, Rose? É coisa linda. Tem pessoas que acham que, tipo assim, já vai fazer um curso hoje, pronto, estou formada, agora eu quero aquele resultado. Não, é o processo ali que vai te gerar o resultado, porque é na caminhada. O resultado ele vai vir com o tempo. Então, na caminhada ali, né, trilhando bons caminhos ali, principalmente se for com Deus. Melhor ainda. Isso aí, que aí a gente vai ver que realmente Deus é Deus na nossa vida. Porque eu via Deus nos mínimos detalhes. Foram os momentos mais difíceis da minha vida que eu passei com criança pequena. Aí depois tive a segunda filha, né, a primeira de 3 anos. Aí depois tive a segunda. A outra já tá... 4 anos, a outra tive a segunda. Aí com 4 meses, a minha filha tava 4 para 5 meses, eu tava grávida de outra. Nossa. Aí, tipo assim, eu tava muito desafiador. Começando a fazer a unha e tudo, tive que parar por causa da terceira gestação. Bebezinho. Isso. Aí, então, sempre dando meu jeito para poder, né? E eu já não conseguia trabalhar de CLT também mais. Então, eu sempre tive que dar o meu jeito, vendia lingerie também, pegava esse pessoal que deixa com a pessoa para poder a pessoa revender. Pegava, vendia lingerie também. Então, assim, eu estava sempre em busca de algo melhor para minha vida. Por quê? Porque eu não estava satisfeita, entendeu? Sim. E quando eu resolvi mesmo ficar no ramo da unha, foi quando a minha pequenininha já tinha mais ou menos uns 3 aninhos, né? Que ela foi para a escolinha, que aí eu conseguia voltar a atender a domicílio, que aí eu conseguia atender as minhas clientes. Foi assim que eu, com a ajuda da minha mãe também, que me ajudava com as 3, olhava elas, eu comecei a trabalhar bastante mesmo, comecei a pegar firme na unha, ainda fazia sobrancelha, porque aí como eu ia a domicílio, fazia unha, já levava material de sobrancelha e fazia sobrancelha também. Juntava o útil ao agradável, né? Isso daí. Rose, é muito interessante que, assim, quem olha a Rose hoje no Instagram não imagina que essa Rose lá atrás passou por tudo isso. Porque é muito desafiador a gente com um filho pequenininho e ter que trabalhar. E você ainda passou por mais um desafio, que você teve mais um outro bebê com outro estando pequeno. E eu tive muito apoio da minha mãe, da minha família. Isso é muito importante. Então, do meu marido também. Olha só que coisa linda. Essa Rose é uma mulher muito guerreira. Uma mulher que não olhou para as dificuldades e sim ela olhou para o foco. E quando a gente olha para o foco e vai, Rose, independente do que a gente está passando, Deus honra. É verdade. Como Ele te honrou, né? Para você chegar hoje aqui. Desistir, né? Sim, que é normal, Rose. Esse momento de desistir, porque bate um desespero, às vezes, na gente, que a gente fala assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou conseguir? Com 2 filhos pequenos, tendo que sair, tendo que entregar com excelência. Dá um medo, né? Dá sim. Uma insegurança. Tive muita... eu achava que eu tinha muito problema com complexo de inferioridade também.
Então, eu achava que eu não seria capaz, por conta das minhas dificuldades mesmo. Porque às vezes a gente vê a pessoa assim, nossa, ela consegue, né? Como que ela consegue estar sempre com um sorriso no rosto e tudo? E a pessoa não imagina o que está aqui dentro da gente. Isso aí. A pessoa não imagina quais problemas emocionais, quais feridas que ainda tem, né? Para poder a gente conseguir ser resiliente em algumas dificuldades. Então, assim, eu achava que eu não era capaz. E ainda tem alguns desafios na minha vida que eu ainda acho que eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E o único foco meu era me apegar em Deus o tempo todo. Né? Quando eu buscava a Deus, quando eu falava com Deus tudo, Deus sempre me dava uma resposta, Deus sempre falava comigo na palavra. Nessa época que eu me aproximei mais de Deus, foi os períodos mais difíceis da minha vida, quando as crianças estavam ainda pequenas, né? Mas foi momentos que eu mais trabalhei para Deus, que eu fazia visita nos lares, né? Olha que coisa Além linda. de trabalhar, ainda tinha que fazer o Sim. trabalho, né, lá da igreja. Sim. Reunia com as irmãs, fazia visita nos lares, ia para monte, fazer oração. Sim. E tudo. Então, eu estava sempre em busca de ajudar também, né, as pessoas. Com certeza. Até porque, Rose, sabe o que eu entendo? Para colher, a gente tem que plantar. É verdade. Para pedir ao Senhor, a gente precisa também, como a mulher, as 10 virgens, a gente tem que ter uma reserva de azeite. Isso daí. E essa reserva é a busca. Porque quando você busca, o Senhor entende, olha lá, minha filha, ela está me buscando, ela está me colocando como prioridade, eu vou exaltá-la. Exatamente. E ali você foi vendo nos mínimos detalhes o Senhor trabalhando em prol disso. Naquilo que você não conseguia, mas que você colocava na mão dele. É né? verdade. Depois da terceira filha, que eu resolvi mesmo alavancar, que eu falei, não, agora eu vou focar em trabalhar mesmo. Aí eu comecei a divulgar mais do que eu já divulgava, focar muito nas redes sociais. E comecei a aparecer no Instagram, mesmo trabalhando a domicílio. E o pessoal gosta, né? Que gosta de ver ali as dificuldades do dia a dia. E eu sempre fui de mostrar muita coisa, assim. As minhas dificuldades. Às vezes eu ia a pé. E eu orava a Deus, porque, tipo assim, era debaixo de sol e chuva. Tinha que ir lá atender as clientes, né? Tinha um compromisso, às vezes a agenda estava lotada. E realmente Deus começou a me dar um crescimento muito grande. Que né? lindo. Na cidade onde eu moro. Então, assim, meu nome, o Senhor tinha falado mesmo, vou soprar o seu nome. E eu não imaginava como que isso ia acontecer. Justamente pelo meu complexo de inferioridade, de achar que, falei, Que não ia conseguir, não ia. que não era capaz, que Exatamente. não era pra você. Falou que eu ia, que ia me honrar com mulheres, que eu ia ser usada para levantar mulheres, e falou que ia soprar meu nome. E eu fiquei pensando, falei, como será isso? O que ele veio fazer? eu não bate lá, né? E assim, Senhor, como que eu me achava que eu era inútil, tipo assim, que eu eu não me via fazendo nada. Eu não vou conseguir, não vai dar Deus. certo em nada. Sim. São as dificuldades que a Sim. gente passa mesmo, que são internas, é batalha com a gente mesmo. E tem que ser vencidas. E, tipo assim, né? eu não falava isso com as minhas palavras, mas eu sentia. Eu achava assim, meu Deus, onde que eu vou chegar? Eu não tenho nada para oferecer. Eu achava que era assim. Achava que não Isso tinha. daí. Mas olha o potencial dessa mulher incrível. Exatamente. Guerreira que serve de inspiração. Rose, você serve de inspiração para nossas vidas. Para mulheres que vai assistir esse Chá com Glamour. Olha a história da Rose. Que história linda. Que história de uma mulher que, em meio a todas as lutas, meio não vendo porta nenhuma aberta, não desanimou. Exatamente. Não desistiu. E colocou o Senhor na frente com um filho pequeno e foi à frente daquilo que ela queria. E olha como está a Rose hoje. Quem é a Rose hoje? Fala pra gente, essa Rose, mulher empreendedora que está na rede social bombando. Compartilhe isso com a gente, que a gente queremos saber. Chegou um momento que Deus começou a lotar muito a minha agenda, né? E eu resolvi abrir o meu... resolvi comprar uma moto zero. Cismei, eu falei, não, vou ir começar a domicílio, mas eu vou de moto. Isso aí. Né? Mas antes disso, Deus usou um vizinho ainda, eu já esquecendo de contar, Deus usou um vizinho que via eu passar direto, debaixo de sol, de chuva, e ele falou assim, eu vou te dar uma bicicleta para você ir trabalhar. O vizinho lá, amigo da minha mãe, do meu pai lá, sim. E me deu uma bicicleta, eu comecei a ir de bicicleta. Sim. E aí, tipo assim, do trajeto de uma cliente até a outra, acabava agarrando, demorava, né? Sempre acontecia alguns imprevistos, Sim. eu falei, eu vou ter minha moto zero.
Aí eu fui na concessionária e consegui comprar minha moto zero com dinheiro atendendo a domicílio. Olha, que lindo. Foi quando aquilo me deu uma autoestima mais ainda no meu trabalho, sabe? Gás, Isso né? daí. Você viu que você era capaz, você Exatamente. viu que era possível e você alavancou sem medo. Exatamente. Aí comecei a trabalhar com alongamento, porque ainda nesse tempo, quando eu atendia a domicílio, eu não fazia alongamento ainda. Depois que eu comprei minha moto, que aí eu fui resolver me especializar com a unha de alongamento. Aí eu comprei todos os equipamentos, tudo que precisava, fiz um curso, aí comecei a atender a domicílio com a minha moto, porém, alongamento de unha, demorava 8 horas para fazer um alongamento. Eu falei, meu Deus, Nossa. se eu ficar nessa profissão, vou passar Não fome. vou ganhar dinheiro. R$ 50 que eu cobrava para ir a domicílio ainda. Então, assim, aquilo ali eu fui me aperfeiçoando, aquilo me deu um gás para poder Fez investir curso. mesmo. Exatamente. Fiz curso, um curso atrás do outro. E assim, Isso eu é resolvi abrir meu espaço. Rose, isso é muito importante a gente focar aqui, porque curso, mentoria, como a gente aprende. Aprende a isso. Com certeza. A entregar um trabalho de excelência em pouco tempo, mas entrega um trabalho perfeito, né, Rose? Exatamente. É igual eu vim conversando no carro com a minha amiga, falando, né, que tudo na vida tem um preço a ser pago. Você quer algo, quer subir um degrau, quer chegar a algum lugar, você precisa tá disposto a pagar o preço. Sim. Né? Tanto Investimento, financeiramente isso aí. quanto tempo, que Isso também aí. é dinheiro, né? Todo processo, todo crescimento tem um investimento. Exatamente. E o investimento é que faz a gente alavancar também. Porque quando a gente investe em cursos, você fica com bagagem para você ensinar. Isso Para aí. você se manter ali pronta para qualquer evento, né? Exatamente. Para uma mentoria, para palestra. Isso te dá um up, né? Exatamente. Igual eu falei com a Débora, né? Vindo pra cá, falei assim, porque as pessoas, elas querem ter o nome. Elas querem estar no destaque das coisas, elas querem se sobressair, talvez, em cima de alguém. Mas elas não estão dispostas a pagar o preço. Não sabe o preço. Não O quanto é alto. Exatamente. Elas não estão dispostas, elas querem tudo na molezinha. Não sabe o caminho que a gente trilhou para chegar a algum lugar, isso aí. os investimentos, né? As situações difíceis que a gente teve que trilhar. E, tipo assim, quando a gente fala para a pessoa, ó, faz isso, faz um curso, se especializa, ó, vamos em tal lugar, vamos em tal evento, igual eu e a Débora, a gente vai em bastante evento. Então, assim, a gente quer que as pessoas também tenham esse crescimento, só que Sim. nem todo mundo está disposto a pagar o Com preço. a mente aberta. Exatamente. Porque tem que ter uma mente aberta para entender que o investimento que te alavanca. Exatamente. E se você não tiver... E muitas das vezes, eu vou citar eu como exemplo. Eu deixei de comprar uma blusa, um sapato, para me investir num curso. Porque é necessário você abrir mão de algo para conquistar algumas coisas. Sim. E tá tudo bem, né? É verdade. Isso são prioridades que você decide investir pro teu crescimento. Ah, com certeza. E eu resolvi, né, nesse tempo aí, depois da moto, consegui comprar minha moto e tudo, resolvi abrir meu espaço. Mas ainda fiquei um bom tempo ainda trabalhando com a minha moto, indo para lugares até mais longe, porque eu já estava de moto, então eu tive mais cliente ainda. Tanto é que as Sim. pessoas já começaram até mesmo a olhar com um olhar diferente para facilitou. manicure, né? Sim, já começou a gerar, porque assim, as pessoas pensam que unha não dá dinheiro. Exatamente. Gente, eu arrebentava quando eu comecei a fazer unha. É. Eu comecei como manicure, eu ganhava muito dinheiro. Unha dá dinheiro, sim. É administração que eu tenho que saber levar, saber Exatamente. uma exposição. Na unha, você consegue economizar um pouco mais no trabalho do que no cabelo. Por quê? O cabelo você gasta muito produto. Um esmalte, ele dura. Então, se você tiver uma sabedoria de lidar com os produtos, de material, você consegue ganhar muito bem, né, Rose? Ah, é verdade. Inteligência. E para a pessoa ganhar bem na unha, ou até mesmo em qualquer área, né? A pessoa precisa entregar excelência. Eu sempre falei isso. Eu sempre falei isso. Excelência, falou tudo, O Rose. nome da minha técnica é agora, né, que eu vou lançar o meu curso online, que vai ser o Excellence Nails. Opa, peraí, vamos dar uma pausa. Que a pessoa já vai lançar
o curso online, gente. Olha só, foca nisso. Porque eu sempre Que foquei em lindo, entregar Rose. excelência. Eu sempre falei que eu entrego excelência para as minhas clientes. Sempre gostei dessa palavra, porque é algo mesmo que elas veem que tem um resultado ali, tem um diferencial, né? E eu, quando resolvi abrir meu espaço e especializei muito em curso. Então, para chegar nesse resultado que eu cheguei, fui vendo um curso aqui, outro ali, criei a minha técnica, né? Que, no caso, eu atendia, fazia só fibra. Então, eu criei a técnica Fibra de Excelência. Então, Que lindo. com isso, eu fui ficando cada vez mais conhecida lá, né? Sim. As pessoas foram conhecendo meu trabalho, gostando do meu trabalho, o resultado que eu entregava, a excelência do meu trabalho. Com certeza. Entendeu? Eu falo, Rose, que é o boca a boca. Exatamente. Se você atende uma aqui com excelência, você nem precisa de placa nenhuma em casa, porque essa aqui vai indicar. Eu costumo dizer que lá atrás, antigamente, quando a gente via um cabelo, uma unha, assim, perfeita, bonita, eu virava para vou usar você como exemplo. Nossa, Rose, que cabelo lindo! Quem fez? Você me passava o contato. Hoje em dia, nossa, Rose, a tua unha tá impecável. Quem fez? Você me passa o Instagram? É assim mesmo? Aí ali você vai me passar o Instagram da pessoa, eu vou lá, primeiramente, eu vou olhar tudo, vou verificar se ela entrega um trabalho de excelência e ali eu vou chamar ela no privado. Para você ver Exatamente. como que mudou. O Instagram é o nosso cartão de visita. Cartão de visita. Hoje mudou totalmente. E você tem que entregar um trabalho também na rede social impecável, né? É verdade. Exatamente. Tudo tem que estar ali na mais perfeita ordem, até mesmo porque o cliente ele está pagando por um serviço, né? E a gente tem o dever de entregar algo de qualidade para o nosso cliente. Então, até quando eu ministro o curso, eu falo isso para as meninas, né? Antes delas começarem a atender, tem ali um processo ali no pós-curso, a qual eu faço um cronograma de treino para elas, um cronograma de captação de modelos primeiro, para depois elas começarem a atender. Por quê? Porque o objetivo do curso é elas entregarem a excelência que eu entrego. Eu ensinar para elas ali o meu método ali, e aí para depois elas já começarem a atender para poder ganhar dinheiro, né? E então, assim, não é a cliente vai pagar por aquele serviço, então ela vai cobrar o quê? Ela vai cobrar o resultado, a excelência. Sim. Então, por isso que eu criei esse método, né? Que é um Lindo, método Rose, que eu muito legal. ensino para as minhas alunas, né? E a Rose Cavalcante hoje se tornou aí, graças a Deus, uma empreendedora de sucesso no ramo das unhas. Arrasando nas unhas, né? Conhecidíssima, né, Rose? Sim, Hoje você entrega um trabalho que todos te conhecem, né? É verdade. Graças a Inclusive, eu Deus. sou patrocinada até mesmo por uma marca, né? A Vem Caneios, que me patrocina. Eles enviam produtos para eu poder estar divulgando eles nas redes sociais. E quando essa oportunidade chegou, Deus falou comigo que ele ia soprar meu nome e falou assim, chegou o momento de eu te levantar. Então, eu não sabia como. Mas aí Deus foi unindo o propósito com amigas. Vamos para tal evento. Vão para tal lugar comigo. E assim eu fui indo, ali fui sendo levada pelo Senhor. E o Senhor foi abrindo acessos na minha vida, entendeu? Colocando o Senhor pessoas foi me fazendo no teu acessar lugares ali que foram abrindo portas para mim. Lindo. Então, tive conhecimento dessa marca, conheci o produto, levei o potinho que eu ganhei da dona da marca, fiz o teste do produto e aí o Senhor, naquele mesmo mês, o Senhor abriu uma porta para eu palestrar, lá perto da minha cidade vizinha, palestrei com o produto da marca. E aí, com a questão do Instagram, né, divulguei a eles, né, que quando a filmagem pegava, e fui marcando a marca e eles gostaram do meu trabalho. Do resultado que eu entreguei legal, lá. E foram 200 meninas que estavam vendo palestrar ali. Então, foi minha primeira palestra e foi um sucesso. E o dono de uma loja também, da cidade vizinha onde eu moro, ele estava nessa palestra e ele se agradou muito da minha palestra, da minha didática ali, da minha forma de ensinar e também me ofereceu parceria. Então,
Nesse evento que eu fui, eu ganhei 2 parcerias da parte de Deus que o Senhor falou que ia me Nossa, dar. olha que lindo, né? Na medida que você se doa, Deus vai abrindo as portas. É Né? verdade. E abriu para você. Isso é muito importante. E essas parcerias são tudo, né, Rose? Que a gente São vai nos sim. eventos, você se conecta com pessoas que você nem imagina estar, É né? verdade. E eu quero você também, nas mulheres que brilham, hein? Com Olhem, certeza. vai amadurecendo a ideia, porque também você não pode ficar de fora. E outra coisa, Rose, que eu quero tocar aqui. Eu comecei como manicure também. E hoje eu fui para a área do cabelo, porque eu gosto muito dessa área também, né? Mas eu amo unha. E desde quando eu fazia lá atrás, lidava com a unha e captava mulheres, muitas pessoas não entendiam. Na minha opinião, eu quero saber a sua opinião. Unha, cabelo, sobrancelha, cílios. A gente trabalha com o quê? Beleza. Beleza. E eu ia fazer a unha na casa das minhas clientes, ia toda arrumada, ia maquiada, cabelo impecável, porque eu falo assim, você é aquilo que você reflete, né? Exatamente. E as pessoas acabam visualizando aquilo e passando algo, se a gente passa algo positivo. Você Exatamente. pensa nisso também? Com No certeza. posicionamento, O posicionamento de como você é tudo. chega até a pessoa. A gente tinha falado que o Instagram é o nosso cartão de visita, mas além do Instagram, somos nós mesmos nosso próprio cartão de visita, né? Sim. Porque quando a gente tem um posicionamento, as pessoas já têm uma visão diferenciada ao nosso respeito. É diferente. Não tenho nada contra um short curto, mas é diferente eu colocar um chinelo e arrastando um chinelo, uma camisetinha, toda descabelada, sem maquiagem. E é diferente você se arrumar. Porque quando você se arruma para atender uma pessoa, automaticamente você está mostrando para ela que você se importa com ela. Exatamente. Que ela precisa do melhor. É como você servir um café. Como isso daqui que a gente está fazendo agora. Um cafezinho, uma água, né? Exatamente. É um trabalho de excelência que a gente tenta entregar nas nossas condições, né, Rose? Com certeza, é verdade. Quando a gente tem um posicionamento, as pessoas te lê sem você abrir a boca. Isso aí. As pessoas, elas olham para você Isso e aí. elas já conseguem ler você ali sem você precisar passa uma falar autoridade. alguma coisa. Isso aí, Exatamente. Então, como que a gente vai vender o nosso produto sendo que a gente não tem aquele posicionamento, Sim. né? Sendo que assim, o nosso comportamento não condiz com aquilo que eu tô fazendo ali, né? Igual eu trabalho na área da unha, se eu ficar andando sem fazer minha unha, Isso aí. entendeu? Nossa, a chave é a chave. Não tem como, né? Rose, que história linda. Como assim a gente fica feliz em saber que você não retrocedeu, que você não parou, mas que você alavancou e mesmo diante a turbulência, a dificuldade, você não desistiu. Você focou no alvo e você foi em busca de crescimento e de ser reconhecida como você é hoje. É verdade. Né? Hoje, Rose, o que você deixaria para as pessoas que vão assistir o teu vídeo, que vão se conectar com a Rose Cavalcante? O que você deixaria? Eu deixaria de reflexão, né? Principalmente para quem está iniciando, para quem não tem perspectiva de vida nenhuma, é que nunca desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, porque Deus, ele realiza sonhos, né? Antes da gente sonhar, o Senhor, ele já olhou para nós e já começou algo ali no coração de Deus para que a gente viesse estar dentro do propósito dele. Então, ainda que esteja difícil a luta, difícil a dificuldade, nunca desista dos seus sonhos, dos seus projetos, né? Porque eles também serão muito bem-sucedidos se a gente estiver na presença do Senhor, claro. Rose, foi maravilhoso te ouvir. Ficaria aqui horas e horas. Vai ser o primeiro de muitos. Espero que você tenha gostado de estar com o Chá com Glamour. Agradeço cada um que vai assistir, né, esse vídeo. Olha a história da Rose. Que coisa linda de superação. Não desista dos teus sonhos. Isso é o que eu vou estar falando aqui, que aconteceu comigo, aconteceu na vida da Rose e vai acontecer com você. E assistam o Chá com Glamour. E um grande beijo. E vamos fazer o nosso brinde, Rose, que somos mulheres empreendedoras. Antes disso, eu quero dizer também que eu vou estar palestrando no evento de Pati do Euferes, tá? Olha, o evento da Débora. Perfeito, gente. Olha só. Palestrando. Que mulher incrível.
Vou também estar Perfeito, em Rose. Recife, lá no evento de Recife. Eu vou ser jurada também. Perfeito, Então, Rose. temos uma agenda aí também de... Lotada. É. Foi ótimo. Rose, foi um prazer, meu amor.